bastante importantes hoje. Essa aula é uma aula tão importantíssima porque ela mostra como é que os conceitos teóricos que a gente tem fundamentam as nossas atividades. Eu estava conversando com o Júnior hoje. Às vezes, mas qual é o procedimento? Bom, o procedimento é esse. Porque a gente acha que não, porque fundamentado nisso, é isso. Certo? Então, não é um império onde o rei determinou, né? Mas é uma raiz. Existe uma raiz que tem conteúdos e é em cima desse conteúdo que a gente organiza e trabalha. Vamos pensar nos hebreus, né? Moisés, para dar um jeito na civilização, ele conversa com Deus e Deus, segundo o mito hebraico, dá a ele quantos mandamentos? 10. Mas você percebe que são mandamentos comportamentais? Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, né? São comportamentais. Então eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Por quê? Porque é pecado. Jesus, quando vem, ele vem trazer uma nova concepção. E aí eu paro aí. Então vamos lembrar o que a gente falou na aula passada. Nós somos animais com cérebro, mas vários outros animais também têm cérebro. O que tem no nosso cérebro que não tem nos outros animais? A consciência de si. Nós pensamos simbolicamente, os animais não. Nós temos consciência de que a gente vai morrer, os animais não. Então, apesar de sermos animais com cérebro, o nosso cérebro tem uma capacidade maior do que a dos outros animais. E é por isso que nos foi dado o livre-arbítrio. A parte mais básica, então, nós temos pensamentos como os animais têm. E esses pensamentos, né, são os pensamentos mais densos, mais pesados, que estão relacionados ao nosso prazer, a eliminar a dor e nos dar prazer. Esses pensamentos são os pensamentos instintivos. É instinto. Ter fome, ter sede, ter necessidade de relações sexuais, ter necessidade de dormir, tudo isso é instintivo. Qualquer animal tem. E quando acontece, nossa, olha o fulano como ele se trata bem, olha que visual bonito para chamar atenção, não tem diferença nem do passarinho que arrepia a pele e fica dando para lá e para cá para a fêmea. Então ainda é animal. Essa ainda é a consciência animal. Tudo que é visual, que nos faz, é a dança para acasalamento, que todos os animais evoluídos, mamíferos e aves têm. Então nós também temos esses pensamentos que são instintivos. Associado a eles, mas um pouquinho acima, nós temos um outro tipo, que são os pensamentos emocionais. Pensamentos emocionais de ódio, inveja, egoísmo, vaidade, mas também de generosidade, de fraternidade, de voluntariado, né? Tudo isso são emoções que a gente sente. Você se sente bem quando você executa aquilo, né? Quando a gente acaba um atendimento e a gente ouve tanta coisa bonita, a gente tem uma coisa muito legal dentro da gente, se sente útil. Isso é emocional, né? Então nós temos instintivo, temos emocional. Alguns animais também têm algumas emoções, né? E nós, às vezes, trabalhamos a nossa emoção de maneira irracional. É o cara que esfaqueia o outro, porque a mulher que briga com outra, porque saiu com o marido dela, sendo que o safado é o marido que é o casado. E ela vai bater na outra mulher, como se a culpa fosse da outra mulher, porque a mulher vai ser sempre culpada. E até a outra mulher condena ela. Ela devia matar o marido dela, que dorme com ela todo dia, não a mulher com quem ele traiu. Mas olha o pensamento instintivo da fêmea buscando o macho, como também existe no ser humano. Por que é importante a gente dizer isso, gente? Porque nós temos esses sentimentos. Agora, a gente também tem condição de controlá-los, tanto os instintivos como os emocionais, a partir de um outro modo de pensar, que é o pensamento
racional. Isso é muito importante, né? Então, esses três pensamentos, eles existem nos animais? Não. O emocional, primitivo e instintivo, sim. O racional, não. Só no ser humano. Então, o que está acontecendo? Eu estou cada vez mais saindo de ser um animal com cérebro e me transformando em um ser humano. Então, ter esses três é importante. Mas existe um outro que também é chamado de intuitivo. Esse, a razão não explica, a emoção não explica e o instinto não explica. Eu vou dar um exemplo para você. Quando está para vir um maremoto, os animais sentem e começam a sair correndo. Isso é instinto. Agora, eu de manhã acordei, tendo que viajar, não viajei, o avião caiu, isso foi intuição. Entende a diferença? Não era um perigo iminente para todo mundo, era um perigo para mim. Então, é um pensamento evoluído. E além de todos esses, a gente chama de pensamento espiritual aquele que está acima de todos esses, mas que na verdade tem todos esses como alicerce, né? É como se eu usasse o melhor do meu instinto, o melhor da minha emoção, o melhor da minha razão e o melhor da minha intuição para ser um ser humano. Quando eu faço isso, eu sou verdadeiramente um ser humano, certo? Então, quando eu penso no emocional e no instintivo, eu funciono pelo ter. Então eu quero ter poder, eu quero ter sucesso, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter uma roupa bonita, eu quero ter uma casa bonita. Esse é o primeiro que todos nós temos quando a gente vai crescendo. É natural que os adolescentes pensem desse jeito. Eu dou aula há quase 40 anos e eles me falam: professor, por que dá mais dinheiro? Na cabeça deles, o ter ainda é importante. Mas a gente vai percebendo com o passar do tempo e vivendo e observando os outros que só o ter não é importante, né? Mais importante do que isso, para a gente, é o ser. Então a razão faz com que eu olhe para mim mesmo, como eu reflita. Então, eu posso ter um carro bonito, eu posso cuidar do meu corpo, mas eu preciso ter uma religião, eu preciso ter alguém para conversar, para dividir os meus problemas, né? Então, a gente vai subindo nisso. E o espiritual, o intuitivo também é parte do ser, mas quando eu vou para o espiritual, eu pego o mais importante de todos eles, que é o estar. Quando a gente diz que tem ou que é, parece que é infinito, que nunca vai acabar. Quando a gente diz estou, todo dia a gente está lembrando que isso vai passar. A desgraça vai passar, a coisa boa vai passar, né? Mas tudo vai passar. Então, qual é a maneira que o ser humano tem de pensar para fazer dele um ser humano e ele conseguir explorar essa característica de ser humano? É lembrar do estar, certo? Então, eu estou pai, eu estou filho, eu estive filho, hoje eu não sou mais filho, eu estive filho, né? Então, passou essa minha época. Ai, mas eu devia ter feito isso pela minha mãe. Então, se você lembrasse que você só estava, talvez você tivesse feito para ela o que você não faz agora. Então, isso é importante a gente entender. O egoísmo, gente, ele está muito aqui, ó, na parte emocional e instintiva, tá? Então, por que eu voltei a falar nisso? Porque quando Moisés fala dos 10 mandamentos, ele usa o racional para controlar os caras. Jesus vem e vai para um outro patamar. Ele vai para o patamar espiritual. Por quê? Porque ele não vai falar de comportamento, ele vai falar de atitude mental. Esqueça todos os mandamentos e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se você conseguir olhar o outro, né, e amá-lo como você deveria se amar, o mundo já seria outro. Não precisava de nenhuma mudança comportamental, porque esse padrão, essa evolução, já me traz naturalmente essa mudança comportamental. Então, a mudança comportamental, ela simplesmente é um estado mais animalesco, né? Agora, a mudança espiritual, ela é uma coisa maior, mais evoluída, né?
E é por isso que, até hoje, é muito difícil a gente entender a simplicidade dos fundamentos que Cristo quis dizer. E olha que tem várias religiões cristãs e cada um interpreta isso de uma maneira. Paramos aqui. Você morreu. Você morreu. Você virou uma entidade, um guia. Então, você tem todos esses pensamentos, mas o seu maior foco está aqui. Apesar de você ter esses pensamentos, você fica sempre nesse nível vibratório, nesse nível emocional. Então, o que é que você percebe? Que você só está por um tempo naquela condição. Então, a entidade vai fazer o melhor possível. Por isso, quem são as entidades, os guias de Umbanda? São aqueles que passaram pela Terra em várias encarnações e aprenderam a ser humanos. Ser humano é ser caridoso. Ser humano não precisa dar risada e abraçar o outro e dizer que ama. O ser humano pode ser sério. Um ser humano pode ser sério, né? Mas ele pode lembrar do que ele vai fazer. E isso é muito importante. Bom, quando acontece alguma coisa, a sociedade, o meio onde a gente vive, vai influenciando a nossa cabeça. Por que será que tem tanta gente ansiosa hoje? Será que se essas pessoas estivessem no estar, elas estariam tão ansiosas? A pessoa fala, eu estou ansiosa. Você está ansioso porque você é, porque você tem medo de perder. Então é importante que a gente entenda isso. Então, se a gente, para que serve os guias da Umbanda virem se manifestar? Essa conversa mole de que o fulano tem guia, aí chega aqui no terreiro e o caboclo incorpora, este quer trabalhar, este vai prejudicar este cavalo porque ele está trabalhando. É tudo conversa mole, é tudo da mente do médium. Isso não existe. Isso é ilusão. Por quê? Ele faria isso se ele fosse como você, ainda estivesse aqui, ó. Tá? Então, o que é importante a gente entender? A entidade está aqui. Ela não vai falar que ela vai te prejudicar. Nenhuma mediunidade é prejudicada porque você deixou de receber. Você está se prejudicando se você deixar de ter uma visão espiritual. Essa é a diferença. Então, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa saber. O resto é tudo ilusão. Tudo ilusão. Então essa entidade quer vir trabalhar, né? E para que ela vem trabalhar? Uma coisa muito importante. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, ela vem, eu assisti Depois do Universo. É um filme brasileiro, muito bom. E o menino é um médico e ele diz assim numa hora lá, que a função, e eu copiei uma Umbanda, eu achei demais. O que é bom a gente copia. Eu pensei, ele falou assim, olha, a nossa função é curar. Se não der para curar, a gente tem que minimizar. E aí eu vou além. Como um bandista, a nossa função é curar. Se não der para curar, a gente minimiza. Se não der para minimizar, a gente ampara. Se todo umbandista tivesse isso na cabeça, pensaria melhor quando fosse dar uma disponibilidade para dentro de um terreiro. Pensaria melhor quando fosse atuar enquanto ser humano. Puta, ganhei um dinheirinho a mais, mandar um pouquinho para a casa de Davi. Agora tudo internet, gente. Você faz um pix. Ai, ganhei um a mais, vou comprar um lenço. Ai, fui sei lá para onde, fui para Disney. Estava ótimo, foi maravilhoso. Nossa, eu voltei ótimo. Se você voltou tão bem, dá 10 reais para a casa de Davi, não é? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não trabalha a nossa generosidade. A gente continua no egoísmo. Eu, para mim, eu. Ó o saco. Eu. Anfíbio. É isso que a gente tem que pensar. Então, se a gente tem que curar, minimizar e amparar, a Umbanda foi criando coisas para que a gente pudesse fazer cada vez melhor isso. A primeira coisa que a gente percebeu, como é que eu vou curar se eu não sei o que é estar doente? O que é estar doente? É você ter
uma dissintonia nisso aqui, ó. É isto aqui não estar nessa ordem. Só para a gente lembrar, nós somos espírito, nós temos um corpo mental, que é o mentalossoma, e temos outros dois corpos, o astralossoma, que é para a gente sentir as coisas do Orum, sentir a nossa intuição e o nosso espiritual, e o fisicossoma. Fisicossoma para a gente continuar sendo animal e ter instintos e emoções. Mais uma coisa importante, o espírito está ligado direto ao mentalossoma. E o mentalossoma se liga ao astralossoma, que se liga ao fisicossoma, e os dois se ligam entre si. Então o complexo está aqui. A porta é a mente. A porta é a mente. E por que a porta é a mente? Porque é na mente que eu tenho o meu livre arbítrio. Não adianta eu passar em consulta se eu não abro a minha mente para ouvir aquilo. Não adianta eu passar em consulta se eu venho para ouvir o que eu quero. Não adianta eu vir trabalhar para o terreiro se é para fazer o que eu quero. Entende isso? Então, o mentalossoma é o elemento principal. E é ele que faz alterações no fisicossoma e no astralossoma. Você assiste um filme e você chora. Aquilo é mentira. Por que você está tendo emoção? Por que aquilo está influenciando o teu fisicossoma? Porque é o mentalossoma que está agindo. Algumas pessoas têm pressão alta, têm gastrite. O que é tudo isso? Desespero, ansiedade, medo. Então isso é muito triste. Muitas pessoas, quando se aposentam e ganham menos, se acham um lixo. Hoje eu sou um lixo. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo mais para os meus filhos nem por quê? Porque teve a ilusão de que ele era o provedor. Ele tem que ter dinheiro para ninguém que ele pôs no mundo passar fome. E aí essa pessoa se sente cada vez pior. E aí vem o quê? Aquela tristeza química, aquela tristeza que chega no corpo, que a gente chama de depressão. E aí vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer uma série de coisas, inclusive buscar uma religião. Então, o que a gente está aprendendo? Todos nós deveríamos ser saudáveis. Como é que eu vou curar se eu não sei como é que fica doente? Né? Como é que eu vou atuar se eu não sei o que é isso? Por isso que a gente precisa entender esses sistemas teóricos, né? Então é o mentalossoma que age sobre o fisicossoma e o astralossoma. Por isso que, por exemplo, você vai no kardecismo, não há incorporação de entidades. O kardecicismo, segundo a Federação Espírita, o que é? É o passe magnético que a pessoa faz sem incorporar, e enquanto ele está esperando o passe, ele ouve uma palestra. Porque essa palestra busca resgatar o quê? O mentalossoma dele. Quando ele vai para a Umbanda, o que a Umbanda vai fazer? Ele vai tomar um passe, ou se houver necessidade, ele vai fazer uma consulta. A consulta vai fazer o quê? Vai agir aonde? No mentalossoma. É a mente dele que vai ser trabalhada por aquele grupo que vai atendê-lo. Então a aula de hoje, ela começa exatamente aqui. Bom, o ser humano, então, aqui é o fisicossoma, o astralossoma está aqui, a mente, o astralossoma e o fisicossoma, eles emitem energia. Nós somos seres homeotérmicos, temos a temperatura constante. Um lagarto, por exemplo, é mesinotérmico, que a gente chama. No lugar onde ele estiver, ele tem a temperatura do ambiente. Nós não. Nós mantemos a nossa temperatura, e para manter essa temperatura a gente gasta energia. E essa energia física também está relacionada a uma energia espiritual. Então a maneira como eu penso, a maneira como eu tenho as minhas ligações espirituais e como eu olho a intensidade dos meus instintos, emoções e razão, vão fazer o meu fisicossoma, astralossoma e mentalossoma ficarem cada vez mais equilibrados ou não. Então começa a surgir aqui um fluxo de energia. Energia física, energia astral, energia mental. E esse fluxo ele é importante. Por que ele é importante? Um rio não corre a mesma água no rio. Toda vez que você for lá, a água é outra. Porque ela está em constante movimento. Então, essa deveria ser uma pessoa saudável. Não só o corpo físico saudável, mas o corpo astral,
mental também saudável. E quando isso acontece, ó, começa a haver fluxos. As energias, elas vão se movimentando seguindo determinados fluxos, do mesmo jeito que acontece na Terra. Do mesmo jeito que acontece na Terra. Por que teve reunião agora mundial para falar sobre aquecimento global e o carbono? Porque nós vamos aumentar mais 1 grau no planeta todo se continuar desse jeito. E o que isso vai causar? Então, você olhando parece que não vai causar nada, porque a atmosfera é invisível. Mas aqui está se movimentando. Existe circulação de ar, mesmo que a gente não sinta. E lá em cima mais ainda. Então toda essa movimentação é invisível. Do mesmo jeito, tudo que está aqui em volta da gente, ó, é invisível. E é esse fluxo energético que deve acontecer, a gente chama de aura. Então a aura é o resultado da movimentação da energia dos 3 corpos. Do físico, do mental e do astral. Quando ela se movimenta, pega um tanque, destampa o tanque. A quantidade de água é muito grande. Quando isso acontece, a Terra não está girando, então a gente não percebe que a Terra está girando, porque a gente nasceu com ela girando. E aí o que acontece? A água ela começa a girar e forma uma espécie de redemoinho para que ela se movimente mais rápido, mas que ela vá num turbilhonamento orientado, harmonioso. Se toda a água quiser passar de uma vez, não passa. Então ela cria uma força, chamada força de Coriolis, para ela fazer isso. A mesma coisa acontece no ar, a mesma coisa acontece com todos os fluidos, inclusive com as energias. Então o que vai acontecer nesse corpo? Para que haja essa movimentação, há também uma força de Coriolis. Há uma série de pequenos redemoinhos existentes, né, em torno da gente. Os indianos falavam de 7 principais, né, os 7 chakras. Chakra quer dizer roda, redemoinho. Então, nós hoje, na nossa prática, nos mostra que não tem só 10, tem muito mais. Então, na linha da coluna, a gente tem alguns desses furacõezinhos aí, ó, né? Mas a gente também tem abaixo de nós, acima de nós, ao lado, e pequenos no corpo todo, na cabeça, na mão, no pé. E por que é importante saber isso? Tudo isso ajuda a dar fluxo. Quando um desses para de rodar, começa a acumular coisa aqui. Então é isso que causa uma doença. A doença, ela não é só uma doença física, pode ser uma doença mental ou uma doença astral. Uma doença astral, uma decepção que você fica tomado. Não acredito mais em nada, não quero mais saber, ai minha vida, ai quero morrer. Então, muitas doenças, que são doenças que a gente chama de psicossomáticas, elas vêm justamente daqui. Olha, então, se eu sei dessas coisas aqui, né, quanto mais eu tiver no meu instinto, mais desorganizado isso fica. Quanto mais eu estou no espiritual, mais organizado fica. Então, o dia que eu não estou bem, não é esse dia que eu tenho que cortar o cabelo. Ah, eu vou dar um, como é que fala? Uma mudada no visual. Vou dar uma mudada no visual. Aí chega em casa, ninguém vê, começa a... Ué, mas não mudou. Então não mudou. Por isso que é importante a gente entender. Eu estou falando que não é mais para cortar o cabelo? Não, hoje é o dia que eu vou cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo, depois que eu cortar o meu cabelo, para mim. Depois que eu cortar o meu cabelo, para mim, eu vou comer um pudim. Eu vou na Sodier comer um bolo de leitinho, porque hoje eu quero. Eu vou chegar em casa e vou deitar com o ventilador ou com o ar-condicionado no último e me trancar. Um mundo que morra. Porque esse é o momento meu. Na verdade, eu estou saindo do ter e estou indo para onde? Para o ser. Certo? Então eu consegui fazer tudo isso, aí vai ter um momento que eu falar, bom, então agora eu vou transmitir isso para as pessoas. Isso acontece, porque estar aqui é muito difícil. Nossa, estou me sentindo tão bem, eu vou mandar alguma mensagem de carinho para algumas pessoas aleatoriamente. Não, pensei na Bruna. Bruna, não esquece que eu te amo, beijo. Por que a gente não faz isso? Mas a fotinho do cabeleireiro eu tirei, para mandar nos grupos, para lembrar que olha eu. Então isso é importante a gente entender.
né? Que a gente perceba coisas novas, né? Eu não estou falando que a gente não pode tirar foto, né, gente? Não estou dizendo que a gente não pode compartilhar tudo isso em um grupo, mas eu estou dizendo que a gente não pode só fazer isso, a gente tem que fazer mais, porque se a gente só fizer isso, a gente está aqui. Tudo isso que eu estou falando é importante. Quando você estiver comendo, você tem que estar comendo. Qual é o tempo real? É o presente. O passado não existe, o futuro pode não existir. O único tempo que existe é o tempo real. E é nesse que a gente tem que transformar as coisas. É nesse tempo que eu tenho que esquecer ou consertar o passado e preparar o futuro. Então esse tempo é importante e primordial, sempre. Né? Então quando eu estiver comendo, o que eu vou fazer? Comer, saborear a minha comida. Eu não vou ficar comendo e mandando mensagem para Deus e todo mundo, fulano falando comigo, eu engolindo. Eu não estou nem sentindo aquilo que eu devia sentir. E isso é muito triste. Eu achei uma coisa muito interessante, um artigo que eu li, estava em alemão, eu pus no Google para traduzir, e aí traduz mais ou menos e dá para a gente ir entendendo. O que a Alemanha está fazendo? Porque lá o índice de depressão é muito alto, de suicídio também. E aí as pessoas têm problemas de ansiedade. E o que o cara ensinou? Quando você tiver com ansiedade, o que você vai fazer? Você vai usar os 5 sentidos. Você para tudo que você está fazendo e olha. E fala 4 coisas que você está vendo. Então, por exemplo, eu paro o ventilador, a lâmpada, o pessoal sentado, o atabaque. Segundo isso, eu fecho o meu olho agora e faço silêncio e vejo se eu consigo escutar 2 barulhos diferentes. Passou um carro, alguém está mexendo ali na minha boca. Senti. Tendo passado isso, sinto um perfume. E tento adivinhar as fragrâncias que tem nele. Tendo feito isso, coloco alguma coisa de gosto na boca, um chocolate, uma bala, um pouco de sal. E depois de ter feito isso, pego texturas diferentes. Então eu uso os 5 sentidos. Esses 4 minutos que eu usei para colocar os outros sentidos, dilui a crise de ansiedade e a pessoa fica boa. Então, se você chegar num hospital da Alemanha hoje, com crise de ansiedade, a primeira coisa que acontece, existe alguém para fazer isso com você. E aí, o que a pessoa normaliza? Aí você acalma um pouquinho, que a gente vai te atender, mas o pronto-socorro que foi feito foi isso. Então, por que se fez isso? Porque tirou da mente aquela obsessão que ele foi criando na imaginação e fez ela voltar para a parte animal dela, para lembrar que ela está viva. Olha o que a gente teve que fazer, regredir. O racional mental criou uma coisa que não existe na mente dessa pessoa e ela está acreditando em tudo aquilo. E não dá para você evoluir, então você regride. Você traz ela para baixo, para ela sentir isso e depois subir. Já estou explicando aí uma coisa. Por que se usa essência? Por que se usa charuto? Por que se usa defumação? O que esses cheiros têm a ver? O que o som tem a ver? Isso é importante a gente entender. Está vendo como existem explicações em tudo que acontece? Então agora a gente vai para o terreiro em si. Como é que eu vou curar, né, aquilo que está desorganizado? Se eu não puder curar, porque o livre-arbítrio da pessoa não dá, eu vou pelo menos minimizar. E se não der, eu vou amparar. Tem gente que vai ter que passar o ano inteiro com a mesma pessoa para reclamar sempre das mesmas coisas. E por quê? Para ela aquilo está bom, ela não consegue passar de fase. Então o que a gente vai fazer? Vai amparar, vai estar aqui escutando, e uma hora ela vai querer subir. E aí a gente ajuda ela a subir. Por isso que às vezes a pessoa fala, mas tem gente que não termina o tratamento nunca? Tem. E tem gente que termina o tratamento rápido? Sim. Por quê? Porque depende de como isso está sendo construído. Então isso é importante a gente entender. Bom, então, no caso do nosso terreiro, como é que as coisas se organizam, né? Bom, primeira coisa que a gente fez, para que eu tenho o Júnior na porta se eu já tenho uma pessoa que fica registrando os trabalhos? Para que o Júnior está lá? Para dar a primeira informação para a pessoa quando chega. Mais do que isso. Mais do que isso. Para dar um sorriso e deixar todo mundo feliz. Pior do que isso. Abraço. O Júnior, o olho do Júnior não pode estar para dentro do terreiro. O olho do Júnior tem que estar voltado para a assistência. Demorou muito para atender aquela pessoa?
Está percebendo que a pessoa não está se sentindo bem? Está percebendo que a pessoa está nervosa e ansiosa? É isso o trabalho dele. Tudo isso que você falou é floreio, que qualquer um poderia fazer. Mas ele estando ali, por exemplo, você está aqui desde as 7h30, você não foi atendido ainda, o que está acontecendo? Ah, estou esperando meu filho. Ah, tudo bem. Pode acontecer uma falha, pode ter uma duplicidade, ela pode não ter ouvido quando chamou. Então o que ele está fazendo lá? A função dele é olhar a dinâmica que está acontecendo aonde? Lá fora. Para isso nós colocamos uma pessoa específica para fazer isso. Por que tem que ser sempre a mesma? Porque ele tem que olhar e lembrar. Na quarta-feira, vamos supor, na quarta-feira veio o Renan passar. Ele fala, peraí, mas você está passando de sábado? Por que você veio de ficha hoje? Já acabou o seu sábado? Por que tem que ser sempre o mesmo? Porque ele vai começando a reconhecer as pessoas. Né? Oi, você faltou, eu faltei no outro, peraí que a gente vai replanejar isso, você vai vir tal dia, assim, assim, assim. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma pessoa que está aí fora, mas ela é além da recepcionista, ela é a sensitividade dos outros, ela é a intuição. O Júnior tem que ser o ser mais intuitivo daqui para perceber quem está aí fora, para perceber as situações que estão acontecendo e agilizar isso. Olha onde nós começamos. Ah, mas eu não estou perguntando do outro terreiro, eu estou falando do nosso. Esta é uma necessidade que a gente precisa ter. Se a gente quer fazer bem para as pessoas, a gente tem que fazer bem feito. Então a primeira coisa é essa receptividade, né? A pessoa quer ir no banheiro, a pessoa quer tomar uma água, a pessoa quer perguntar ou pedir alguma informação, ele está ali. A pessoa, mas ele está ali não para isso, mas também para isso. A principal função dele é observar essa dinâmica. Às vezes a pessoa chega aqui, gente, sábado passado chegou um senhor às 7h30 da manhã, aqui, para pegar a ficha, porque ele veio errado, falaram para ele que era 7h30, ele achou que era 7h30 da manhã. E quando meu pai apertou, eu desci, ele falou, eu falei, o senhor pode aguardar, eu vim de Hermelino Matarazzo, eu não tenho como ir embora. Eu falei, o senhor pode ficar esperando aí. Ele ficou esperando, e aí eu trabalhei, quando eu desincorporei, era 8h30, esse homem tinha acabado de fazer a consulta e tinha trabalho. Eu não sei quem eu chamei, acho que foi Júnior. Eu falei, passa esse rapaz na frente, que ele está aqui desde as 7h30 da manhã. Então isso é uma sensibilidade que quem está na porta tem que ter. Aí por isso que às vezes, vamos passar esse fulano na frente. Tem uma mulher grávida, tem uma senhora, é um trabalho para fazer, não importa que seja com 10 médiuns, faz primeiro nela. Prestar atenção na ficha 0, tem uma ficha 0. Então, essa função do Júnior é uma função primordial, mas não tem nada a ver com aqui de dentro. Está pegando fogo no atabaque. O Júnior não tem que sair de lá correndo para apagar o fogo, porque tem mais 30 e tantas pessoas aqui dentro. Ele tem que apagar o fogo lá. Isso é importante a gente entender. A porta nunca pode ficar sozinha. Qualquer um pode entrar. E ele tem que ser essa cancela e perceber o que está acontecendo com cada um. Então, esta já é uma função. E por que a gente fez essa função? Porque a gente quer curar. Se não der para curar na hora, ele minimiza. Se não der, ele ampara com um abraço. Isso é importante. A segunda coisa que a gente faz também, essa questão de anotar trabalhos. Quando você estiver anotando trabalho, olhe para a pessoa que o Cambone te deu para o trabalho. A pessoa, está saindo a pessoa assim, ó. Você está percebendo que ela tem problema de locomoção? Aí você põe ela lá, 24ª. E ela vai ficar esperando toda essa gente com esse problema de locomoção que ela tem? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Isso é o pensamento espiritual? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida perder não. Canta essa música católica para você lembrar quando você for registrar. Outro elemento, nós não estamos nem falando de espiritualidade ainda, porque esses dois estão desincorporados. Mas olha a importância disso.
O cara que está organizando os trabalhos, ele tem que perceber esse fluxo. Ele tem que ser também uma visão júnior menor. A hora que está percebendo, perceber as coisas, né? E conversar com o júnior nesse sentido. Cadê aquela senhora? Vamos pôr ela na frente? Então o olhar do júnior está sempre para lá. O olhar do cara que está aqui nos trabalhos está aqui dentro, mas também tem uma parte lá fora. A terceira função, que é feita sem incorporação, é a função do Cambone. O Cambone, ele não é simplesmente um tradutor. O Cambone, ele é um orientador. É aquele que você vai sair daqui sem dúvida nenhuma. É aquele que, mesmo que não entendeu o que a entidade está falando, você vai falar de uma outra forma para ele poder entender. É aquele que vai registrar e não vai deixar dúvida para a pessoa. Isso é muito importante que a gente faça. Uma coisa que a gente já pediu, simples. Quando a gente, o Cambone vai sair, o Júnior às vezes põe lá, eu estou chamando Ayurveda. Ayurveda número 5. Eu cheguei na porta, Ayurveda, o Júnior falou, eita, Ayurveda número 5 é você, né? Fale em voz alta, porque tem outros Ayurvedas aí esperando. E como é que vai fazer para atendê-los? Ele sabe o número que dá? Ficha 0, o Júnior, olha, a ficha 0 do Ayurveda, tá? Então agora está entrando a ficha 0 do Ayurveda. É nossa obrigação dar satisfação, porque nós demos uma ficha aí fora. Muitos de vocês faz barraco. Se vai no hospital e acontece algum erro. E aqui, quando vocês estão nessa condição, vocês fazem o quê? Isso é importante a gente pensar, né? É a reciprocidade. Então, 3 funções importantíssimas sem incorporar. A quarta função importantíssima sem incorporar: orientação. Orientação para o passe, orientação e colocar fluidos para descarrego e para energização. Por que esse descarrego, essa higienização? Porque isso tem que marcar um momento. A pessoa, quando ela está cheirando isso, lembra do que eu falei da ansiedade? Agora, ó, respira fundo, fala isso e entra. Então, na cabeça dela, criou um portal. Ela está saindo do profano e está entrando aonde? No sagrado. Eu já estou ativando a mente dessa pessoa. Esse é o nosso terreno. Tudo isso foi pensado. Não foi feito de qualquer coisa, não tem dado para fazer, põe a pessoa lá para ficar falando isso. Olha a importância que você tem. É de trabalhar esse mental, trazer as ansiedades para o físico, para ela se preparar para ouvir o que a entidade tem a falar, para ela se preparar para um passe. Isso é muito importante. Aí chegou a parte do que está incorporado, que vai fazer passe, que vai fazer trabalho, que vai fazer descarrego. Uma coisa que a gente não pode esquecer: se as pessoas são diferentes, esse fluxo é diferente. Então, você é um mecânico, você já foi algum mecânico que a única função que ele faz é trocar a vela do carro? Limpar, só limpa o bico. Tem especialista, mas isso aí é muito genérico. Aqui só limpa bico? Ou a gente mexe no motor inteiro? Porque se precisar de especialista, vai para consulta. Então, quem é o passe? É o mecânico generalista, é o médico generalista. É o primeiro encontro, ou para manter aquilo que já foi construído através das consultas, ou para começar a organizar. Então, o que a gente vai fazer? Não é o mesmo tipo de passe para todo mundo. A gente tem que fazer passes diferentes. Eu também tem que toda hora fazer um passe diferente. Mas eu tenho que perceber coisas importantes. Quando você está dando um passe, você não está apenas dando um passe no corpo físico. Você também está dando um passe no corpo astral e no corpo mental. Então é muito importante algumas coisas. Darcy, vem aqui. Pega a Darcy, que ela é mais pequenininha e todo mundo vê. Então ela está aqui. Cumprimentou a entidade, tá certo? E a entidade vai dar um passe. Deu um passe. O nosso terreiro é apertado. Então, o que a gente pede para não acontecer? Para quem está camboneando isso? Não deixar que a entidade faça isso. Porque a hora que ela faz isso, o que aconteceu com esse fluxo? Foi interrompido. Mas eu tenho que virar. Ó.
Outra perguntinha que eu gostaria de fazer para os senhores chabichões, né? Porque macaco vê, macaco faz, e eu durante muitos anos também fiz isso. Por que eu não vejo isso? Por que eu não vejo isso? Por que é só frente e verso? Não tem espessura? Não existem plexos solares e nem chakras dessas regiões? Ou porque a gente se limita porque viu que fez de um jeito e não vai fazer de outro? Outra coisa importante, eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando aqui, está fora do corpo, né? Outra coisa importante, as filosofias orientais nos mostram que existem pontos e que podem ser pressionados para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, não precisa ficar assim, ó, na cabeça da pessoa, mas pode fazer isso, ó, 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 posso pegar a mão dela, pressionar, posso pegar um pulso e funcionar enquanto eu estou trabalhando em outras coisas, posso segurar aqui e trabalhar aqui. Então, o que eu estou dizendo? Um passe, ele não se restringe unicamente ele é mais do que isso. Obrigado, Darcy. E eu vou continuar. Ele é mais do que isso. Então, quando eu for pensar num passe, a minha mente tem que estar aberta para isso. Por quê? É o clínico geral. Então eu vou fazer um exame geral na pessoa. É ultrassom de corpo. Vai lá na bexiga, vai no rim, vai no fígado, vai no pâncreas, vai nas carótidas para ver como é que está, né? Então ele é genérico. Então ele engloba todo o aspecto. Seja na frente, seja atrás, seja de um lado, seja de outro. Ele pode trabalhar nem encostando, ele pode encostar. Ele pode tocar com um dedo, ele pode tocar com 2 dedos. Isso é importante. Ele pode segurar uma região do corpo, ele pode ir para os pés e ficar apertando um pouco. Tudo isso faz parte. Porque eu estou fazendo uma coisa o quê? Generalizada. Para ajudar. Se está entupido, ainda não está esses chakras grandes parados de rodar. São alguns menores que estão parando de rodar. Então, quando eu estou dando passe, isso está acontecendo. Então, eu estou organizando isso. Mas agora, eu vou para um descarrego. O descarrego não é genérico. O genérico é o passe. Se ele já tomou o descarrego, por que ele toma o passe? Porque o passe, ele vai organizar o genérico. O descarrego vai organizar o específico. Então, eu tenho ali um sacrifício de planta que a gente faz, né? A vida da planta transportando a morte dos pensamentos que aquela pessoa está. Então isso, o que eu vou fazer com essa planta? Eu posso girar na cabeça dela, eu posso colocar, as pessoas hoje não dão a mão, eu posso colocar no peito dela e mandar ela segurar com as 2 mãos. E aí, por exemplo, vem Vanessa, por exemplo, eu estou num descarrego, a Vanessa está aqui parada no descarrego, e eu, caboclo, venho fazer o descarrego, eu não preciso. Aí fico esperando o outro acabar, porque ele for. Aí vai. Eu posso simplesmente estar vindo com o meu caboclo fazer isso. O tempo todo que ele ficou aqui, ele fez isso aqui, ó. Ele trabalhou numa região, né, para que aquilo tivesse um movimento. Ele não fez o geral, ele não precisa fazer o geral. Ele está aqui, a mão da pessoa está aqui, eu posso até fazer isso, segurar aqui e fazer isso, ó. Eu não preciso nem tocar na pessoa. Eu vou pegar uma região. Ah, mas como é que a gente vai saber qual é o seu corporal? Deixe ele trabalhar, deixe o homem trabalhar. Então, deixa vir na sua mente, não importa, o problema no pulmão. Então é um problema no pulmão, peraí. Segurei em alguns lugares, organizei, energizei, toquei, foi. Vou para o outro.
Energizou, toquei, peguei, foi. Vai para o outro. Obrigado. Então, mais uma vez, é importante que a gente entenda. Se é para a gente fazer genérico, fica no passe. Se é para a gente fazer o descarrego é específico. E às vezes isso está até relacionado com a energia do caboclo naquele momento. Eu tenho 4 caboclos ali. Então cada um está vindo numa energia diferente, está trabalhando numa coisa diferente. E é isso que a gente precisa fazer. Não é a pressa com que faz, mas é o cirurgião. Ele vai direto ali. O passe é a limpeza dos dentes. O descarrego é a obturação. O transporte é a extração. Isso é importante a gente entender. Cada momento que a gente está fazendo é diferente. Agora eu vou fazer um trabalho para essa pessoa. O trabalho não é o passe. O trabalho não é o elemento específico. O trabalho sempre atua no mental. Ele vai atuar no mental daquela pessoa, através da incorporação de um orixá ou de uma entidade. Às vezes, ele precisa materializar certas coisas. Então, ele vai pedir ou um alguidar, ou vai pedir água, ou vai pedir alguma coisa, mas para manipular aquilo ali e levar. Não é nada para a pessoa beber, para a pessoa levar para casa. Não, isso ele não está dando consulta. A pessoa está ali, o orixá veio, trabalhou em cima dela, ou veio uma entidade e materializou alguma coisa. Na verdade, o que ele criou? Criou um útero, um berço, porque ele vai tirar alguma coisa dali e vai deixar aqui. Para quê? Para amarrar isso enquanto a pessoa sai. Para ver se a gente consegue fazer ela pensar de uma outra forma. Então, existe essa materialização do trabalho? Existe. E a gente deve fazer? Sim. Quando uma entidade pede um cigarro, ou uma entidade pede um charuto durante um trabalho, ela não veio aqui para fumar. Ela veio para trabalhar com isso. Então, ele pegou o cigarro, ou ele pegou o charuto, e a fumaça ele está fazendo o quê? Esse charuto está fazendo o quê? Ou só veio para fumar? Então, essas coisas a gente tem que se perguntar. Eu não aprendi nada disso. Eu fui olhando e observando. Por que existem procedimentos diferentes? Era tudo passe. Então, quando veio um Xangô, quando veio uma Yansan, por exemplo, a Yansan veio, ela rodou na pessoa, aí outra pessoa estava com o Obaluaê. E aí acabou o trabalho do Obaluaê. Mas a Yansan continua. O médico fica assim esperando ele. Está errado, ele tem que forar. Acabou o seu, mas o outro está trabalhando. Então você continue naquela pessoa ancorando. Pode ser que ele esteja trabalhando para fazer você de ponte. Você é o ralo daquela pessoa que ele está acabando de desorganizar. E cuidado, porque se você está ali só esperando acabar, você vai sair como balde, não como ralo. Você não foi ponte, você não estava conectado. Então isso é importante a gente entender e perceber. Então, cada coisa tem um porquê, cada coisa tem um procedimento, tem uma maneira de ser, tem um porquê ser. Né? Então, vamos fazer um trabalho junto? Vamos! Fazer um trabalho junto significa o quê? Nada. Fazer um trabalho junto significa atuar em cima daquela pessoa, juntos, do começo ao fim daquele trabalho. E o Cambone tem que ficar muito ligado, porque às vezes a coisa precisa de pressa. Então, precisa de um álcool. Álcool, onde tem álcool? Tem álcool, tem álcool, tem álcool. Gente, todo mundo tem que correr para achar isso, porque existe uma rapidez ali, né, para ser organizado, para ser feito. Então, olha como é importante tudo isso que a gente está falando. Toda essa teoria, ela vai se basear justamente nos nossos trabalhos. Quando uma pessoa espiritualmente, meu filho, você vai receber, você vai fazer um trabalho de Xangô. Ninguém tem que explicar para o médium o que é que ele vai fazer. Para isso, ele está se desenvolvendo. Por isso que ele não está em consulta ainda. Ele está ali para fechar o olho, sentir e deixar acontecer. Então não é para explicar nada para a pessoa. E é importante isso, né?
Agora, é importante explicar para o interagente o que vai acontecer. Mas isso é feito aqui, não lá. Então, eu vou fazer um trabalho de Xangô. Olha, vai fazer um trabalho de Xangô, pensa na justiça. Mas o trabalho era para equilíbrio. Como é que vai ficar a mente dessa pessoa que está aqui no meio? Então, isso tem que tomar cuidado. Quem tem que orientar tudo o que vai acontecer e por que vai acontecer é aqui. É a consulta. Lá a gente só vai executar. Isso é importante. E aí eu tenho que me abrir para aquilo acontecer. Né? Eu vou fazer um trabalho. Chama a Nanã. Acabou. Estou esperando que não acabou lá ainda. Vai colocar lá para mim? Já que eu vou, só está acabando aqui, eu já vou aí. Olha o balde. Olha o balde. Vamos. Agora eu vou com ela. Calma. Terminou esse? Terminei. Respirei um minuto, me organizei, para quando eu sair, eu já sair pronto para o outro. Né? Não é? Já vamos pegar o outro. Calma, se desorganiza, tira essa energia, joga fora o que não te pertence, né? E aí você vai trabalhar para o outro. E isso pode ser feito em meio minuto. Já ficar 2 horas sentado, esperando, estou muito cansado, me desorganizei, se organiza então. Como? Eleva o seu pensamento. Lembra que você só está. Lembra que amanhã você pode não estar. Qual aproveite o dia de hoje? Pense nessas coisas. Então, a Umbanda Gruyeriana, ela tem este propósito. Então, o restante é tudo intuitivo. Discussão entre médiuns de quem vai fazer o quê, discussão de quem tinha que fazer e não fez, é animal para o cérebro. Isso, para mim, não significa nada. O mais importante é o que a gente faz como ser humano. É isso que é importante. Como é que a gente vai organizar? Como é que a gente vai balizar isso? Né? Então, os nossos trabalhos, quando são feitos, eles têm esses propósitos. Eu já falei mais de uma vez, mas eu vou falar sempre. Para quê? Não porque eu quero que todo mundo mude, mas eu quero que aqueles que efetivamente sentem, porque alguns não vão mudar. Alguns não vão mudar. Mas alguns querem e precisam mudar. Então essa aula está para esses que querem continuar crescendo. Isso é importante a gente entender, certo? Como é que eu posso evoluir mais, pai? Como é que eu posso fazer? Então as pessoas que fazem consulta deveriam vir em outros dias para fazer outras coisas, para reorganizar isso de outra forma, como o Ronaldo faz, como a Marcela faz, como o Disseu faz, como a Vanessa está fazendo. Por quê, gente? Porque essas outras modalidades não desenvolvem nada na gente? Então é importante que a gente pense nisso também, se organize de uma outra forma, veja como as coisas são construídas e formadas de um outro jeito, né? Então, há muitas coisas, por exemplo, você tem hoje, procura lá, Mindline, barra de Access, são partes da mente que a pessoa só toca assim, para ativar coisas. Veja a Moksha, combustão, veja a Doin, que é você aperta determinados lugares e organiza outras coisas. Nossa, o caboclo veio e deu um passe na mão da pessoa, ficou apertando uma parte aqui que doeu pra caramba. E ela nem precisou falar que a gastrite dela, ele nem pôs a mão na gastrite, já melhorou a gastrite. Por quê? Porque a entidade está aqui, filho. Então ela não precisa enfiar a mão dentro de você para pegar no útero, no estômago. Ela pode fazer isso de maneira indireta. E isso é importante a gente entender e aprender. Então olha quanta coisa que essa aula hoje trouxe, né? O que a gente faz? A gente tenta curar. Se não der, a gente minimiza e a gente ampara. Esse amparar está na mão dos cambones. Na hora que está levando a pessoa embora, na hora que está trazendo a pessoa para um trabalho, na hora que está levando de um trabalho. Tudo isso é muito importante. Às vezes eu fico aqui desincorporado e às vezes eu vi um trabalho
Eu vi um trabalho que era um trabalho muito sério. Eu não tinha olhado antes, eu já peguei o trabalho em movimento. O que eu faço? Eu fecho o olho e sinto aquilo. E eu percebi que era uma coisa, né, mais... que ia demandar mais energia, era uma coisa muito densa, e os médicos fizeram perfeitamente. Foi um trabalho lindo, maravilhoso. Mas um trabalho comum. Que quem olhou não viu nada de diferente. Por isso que a gente não olha, a gente fecha o olho e sente. E eu vi um outro trabalho que os dois médicos não estavam muito... vai, não sei o que, vai. Eu falei, gente, espera aí. Ó, esse trabalho deve ser de uma coisa assim, 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 assim. Eu levei para eles a gravidade do trabalho, para eles se organizarem, para não ser pegos de surpresa. Sabe aquele trabalho que você foi fazer um transporte e caiu de mau jeito? Você não se preparou para segurar o que vinha. Sabe aquela vela que você foi acender e você se queimou? Você não se preparou para o que vinha, não sua entidade. Então isso é importante. Acidentes acontecem, eu não acredito no acaso. Até o acidente nos mostra alguma coisa, o nosso estado de alerta. Isso é muito importante a gente entender. Então eu espero, essa aula de hoje, que ela tenha ajudado a gente a entender isso, né? A colocar as coisas na espiritualidade, a entender como o mentalosoma age e atua nos outros dois corpos, a entender o que é um passe, entender o que é um descarrego, entender o que é uma energização. Como é que eu vou fazer uma energização se eu não entrar em contato com a Terra e com o Sol? Como é que eu vou ser uma ponte se uma mangueira tem começo e fim? Qual é o seu começo e qual é o seu fim? A sua cabeça e o seu pé, então vai ficar em você. O que a energização tem que fazer? Não tem que pensar. A energização tem que fazer a gente mais leve. É como se eu estivesse dentro da piscina, ajudando as pessoas a se refrescarem. Eu não posso sair de lá quente, senão eu estou errado. Então isso é importante a gente pensar. Fala, Marcelo. Quando o descarrego entram duas pessoas só, dois interagentes. Os caboclos, obviamente, estão quatro. E aí eles ficam desses lados que não tem ninguém. É para essa lateralidade. Parado. Exatamente. Ficam parados. Fica ali esperando chegar a vez dele. Isso não existe, gente. Isso não existe. Por quê? Porque só porque está de lado. Não tem nada para fazer ali. Não tem nada para organizar naquela região. Aliás, com dois seria uma coisa muito mais poderosa, porque estariam dois mexendo ao mesmo tempo, né? Três mexendo ao mesmo tempo, quatro ao mesmo tempo. Quando no terreiro do meu pai era assim, a gente fazia descarrego com 7 metros, entrava uma pessoa. E aí meu pai falava, cada entidade vai pôr a mão em um chakra. Então a pessoa ficava no meio, você recebia caboclo, não preciso nem falar, que era tapa para tudo quanto era lado, né? Porque um ia para lá, outro ia para cá, e aí dava essa confusão. E aí a gente foi aprendendo como é que faz isso. Porque era só sentir, gente. Era só sentir, a coisa ia no lugar certo. Mas mesmo incorporado, ainda incorporado, a gente fica preso na rotina. E é isso que não pode acontecer. Num descarrego onde está acontecendo uma manipulação de energia gigantesca, o caboclo está esperando a vez dele. Será que isso está correto? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Não estou falando que porque fez isso ficou errado. Não, porque o caboclo atuou. O seu corpo ficou parado, mas a entidade atuou. Então, e se a gente conseguir atuar junto com ele, ainda não é melhor? Ainda mais melhor. Então, sempre a gente tem que pensar, sempre a gente tem que raciocinar, a gente tem que lembrar. Por quê? Porque aí sim, é essa diferença, essa especificidade que vai fazer de cada coisa uma coisa específica. Você queria perguntar? Quando o senhor estava falando das diferenciações de descarrego, eu estava falando do passe, e até você falou, por que não de lado? Eu pensava que possivelmente alguma coisa estava errada, porque isso existia comigo, entendeu? E muitas das vezes a imposição que eu tenho de intuição para quando eu estou atendendo uma pessoa, ela me toma, entendeu? E muitas das vezes não sou eu, é a própria entidade que está manipulando ou fazendo alguma coisa em prol do consulente. Só que aí o que eu percebi é que no decorrer
quando eu comecei até, a gente vai passando e vai tendo um pouquinho mais de experiência, a gente vai perceber, eu percebi que o jeito que ele fazia, cada vez ia fazendo diferente, que é o caso que o senhor falou, ele veio se diferenciando a partir do momento que eu fui evoluindo ou procurando conhecimento em outros lugares. Então, eu acredito que seja um cruzamento, né, de informação que a gente vai aprendendo até de outras coisas para ele poder utilizar da sabedoria para poder fazer esse tipo de coisa, não é isso? Na verdade é assim, quanto mais você souber, mais possibilidades a sua entidade terá. Quanto menos você souber, por exemplo, eu também não preciso saber tudo, mas eu posso me abrir. Eu posso nem saber explicar por que ela está fazendo aquilo, mas eu estou permitindo que ela faça aquilo. E aí assim, você precisa ter coragem para dar um passe e segurar a pessoa do lado e dar passe. Por quê? Porque sempre, em qualquer terreno, em qualquer lugar onde seres humanos se juntam, eles voltam a ser primatas. Sendo primata, eles têm emoção e instinto. Ah, tá vendo fulano? Já quer aparecer. Olha o Beltrano, fechou o olho, sentiu o que está acontecendo? Não, mas já está julgando. E eu gostava muito da minha mãe de santo, porque minha mãe de santo falava uma coisa muito maravilhosa. Quando alguém vinha e falava assim, pai, olha, eu vi o caboclo fazendo isso, isso e isso, está errado. Minha mãe dizia assim, ô Zambi, muito obrigado, o senhor não precisa mais se manifestar, já tem alguém julgando todo mundo pelo senhor. Minha mãe dizia isso, a pessoa ficava sem graça e aí não trazia mais. Mas você vai encontrar essas coisas também. Você vai ter um outro lado, aqueles que querem continuar subindo e se desenvolvendo, sempre vão ser achacrados. Hoje vai ter grupinho do WhatsApp, que os terrenos têm grupos. Então hoje vai ser a movimentação do grupinho é falar do fulano. Entendeu? E aí, enquanto esse povo está falando do fulano e está nesse tipo de instinto, o outro está onde? Está aqui em cima. Está em outra realidade, está pensando em outras coisas. Então está pensando na sua própria evolução. Não é evolução para ter um carro bonito, não é evolução para ter saúde, mas a evolução para se sentir humano, né? E isso é muito importante. É claro que haverão coisas, eu vou dar um exemplo para você. Por que eu estou falando tudo isso? A operação espiritual vai operar o coração da pessoa. Precisa necessariamente, se for uma mulher, vai pegar no seio, puxar do lado e abrir? Vai mexer? Um homem vai fazer isso? Como é que essa mulher vai se sentir? Isso é complicado, tá? Então, até isso a gente tem que perceber. E eu vou dar um exemplo para vocês. Todos os cambones prestem atenção no que eu vou fazer agora. Me presta esse banco. Mauro, senta aqui. Com o banco. Traz o seu banco. Ó, eu vou só dizer o que aconteceu. Senta aqui. O Mário está de frente com uma entidade. Eu, como Cambone, cheguei, tá? Ah, isso eu lembro disso. Você sabe o que ele vai ser? Você não está constrangido? Tá? Ah, mas nem gostei, tô assim, ó. Já constrange. Tem uma amiga minha que vem aqui há muitos anos e aconteceu com um Cambone meu. Ele nem percebeu, ele ficou assim. Quando ela saiu no hotel, ela me ligou e falou, eu fico constrangida. O Cambone estava com a perna aberta, virada para o meu lado. Eu sei que não foi a intenção, obrigado. Eu sei que não foi a intenção. Por isso que a gente, quando vai dar paz, tem que tomar cuidado onde a gente põe a mão. E por isso que eu estou falando que não precisa necessariamente colocar a mão. Por isso que qualquer coisa que você possa fazer, tem na palma da mão e no pé para fazer, tem na cabeça para fazer. Para a gente evitar esse tipo de coisa. Outra coisa muito importante, está na hora da consulta, vai fazer consulta. Vem aqui, Cosme. Então o Cosme chegou para fazer consulta comigo, eu estou no Exu, sabe sua força. E olha o que eu vou fazer. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Dá uma olhada. Está tudo bem? O que você está? Está gostando? Ela vai adorar. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E às vezes a entidade, o médico não está nem pensando em nada. Ou então, ó, você está bem? Você está bem? Olha o arzinho já indo na cabeça. Né? Então, isso tem que tomar cuidado. Na hora que a gente está trabalhando, esse toque, essa proximidade, não há necessidade disso. Mais importante,
contrapartida também não há necessidade disso aqui, ó. Eu sou o quê? Meu pai, estou com um problema de diarreia. Essas diarreias de todo dia esse filho está com diarreia, e essa diarreia faz esse filho cagar pra caramba todo dia. Tem entidade que a outra precisa mandar fazer silêncio, falar baixo. E não é porque o médium está errando, é porque naquele momento ele está tão dentro dele mesmo, ele está tão profundo naquilo que ele está trazendo, que ele não consegue perceber. Mas o Cambone tem que falar: meu pai, fala um pouquinho mais baixo. Isso é importante, porque ninguém gosta dos seus problemas serem declarados para todo mundo ouvir. Então são coisas pequenas que a gente tem que fazer para a gente continuar cuidando. E cuidar é cuidar direito, é cuidar bem feito, é fazer bem feito. Essa é a função da Umbanda Groeliana. Essa é a nossa função. Se eu receber 4 shampoo e vier cada um diferente, qual é o problema? Nenhum problema. E se ele veio igual, qual é o problema? Nenhum. Mas toda hora do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Se o seu shampoo vem para um trabalho do mesmo jeito que ele veio quando a gente chama na roda, tem alguma coisa errada. Então isso você precisa pensar. Não é eu que preciso falar, está certo ou está errado. Sempre vai estar certo. Mas é você que precisa evoluir. E isso é muito importante a gente fazer. Fala, Mohamed. Fala, Dani. Eu posso dar um depoimento rapidinho aí? Sim. Boa tarde, meus irmãos. Como é que eu estou sendo lá? Eu sou desse terreiro há uns 20 anos. Eu vejo esse terreiro há uns 20 anos. Eu tive a felicidade de casar nesse terreiro há 18 anos atrás. E eu fiquei afastado por alguns motivos, aí por 10 anos. E eu voltei há um mês pela dor. E eu sempre falo que a gente vem pelo amor ou vem pela dor, né? Um dia eu acordei, fui trabalhar, sobre um acidente de moto. Ouvi o tendão braquial do bíceps, perdi todo o movimento do braço e a força do braço direito. E eu me falava com esse cara há uns 10 anos, no meu Facebook, no meu Instagram, faz uns 10 anos que eu falava com ele, eu não sabia nem se ele estava vivo. E eu estava desesperado. Eu fiz a cirurgia, eu tirei o gesso e o braço ele mexia, só que eu fiquei com uma lesão e a minha mão parou de funcionar. O braço ficou bom, mas eu perdi toda a movimentação da mão e dos dedos. Eu fiquei sem nada, eu não conseguia pegar uma bolinha de gude, eu não conseguia me limpar, eu não conseguia tomar meu banho, eu perdi todo o movimento do meu braço. Além da força, a minha mão. 10 dias fisioterapia, contratou fisioterapeuta, segunda, quarta e sexta, ia no convênio, fazia, tomava choque, tentava reabilitar o braço e nada, 10, 20, 30 dias. Pô, eu sou professor de educação física, eu dou aula, eu não pego nem gripe, eu tive Covid, nem minha garganta doeu no Covid, eu não senti nada. E eu não tinha braço, e eu não tinha mão, eu não tinha nada. Eu estava ficando cada dia mais desesperado. 40 dias nada, 50 dias nada, 2 meses nada. Eu estava na cama com a minha esposa. Estava mal. Comecei a chorar para minha mulher e falei assim: amor, será que eu vou envelhecer com esse braço? Será que eu vou morrer com esse braço assim, com essa mão assim? Aí minha mulher, lembre disso que eu estou falando agora, é importante essa frase. A minha mulher virou para mim e falou assim: quer que eu ligue o Marco? Chama o Marco no celular. 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Aconteceu esse desespero comigo. Minha mulher mandou mensagem para ele. Sabe o que aconteceu? 1h32, esse cara respondeu, velho. 1h32 da manhã, depois de 2 minutos, o cara respondeu, mano. Traz o Davi no terreiro no sábado. A pandemia estava matando 500 pessoas por dia naquela época lá. Ele falou: a gente está fechado, só que eu vou atender o Davi, eu estou só atendendo em caso de emergência. Traz seu marido. Vim no sábado, o marido estava incorporado. Tinha umas 10 pessoas da assistência aqui e uns 10 filhos trabalhando. Pegaram um banquinho e colocaram aqui de frente com o Congar. E esse imbecil que está falando aqui para vocês, a falta de humildade que eu tive nesses 10 anos que eu me afastei, sabe aquela época que você está meio de saco cheio, você pega as tuas guias, você encosta e fala assim: agora quando eu quiser eu falo com Deus, eu não só falo mais com o anjo, não falo mais com o santo, eu não falo mais com o orixá, vai ser só com Deus. Esse imbecil fez isso aqui, ó, humildemente, o imbecil fez isso. E aonde eu estava?
Precisando de quem? Eu estava no centro aqui depois de 10 anos. Sentei na entidade, o Mário já estava incorporado. Sentei. Eu parecia uma criança chorando. Eu nunca chorei tanto, só de sentar no banco na frente do congresso, eu nunca chorei tanto na minha vida. Nem na morte da minha avó, que é a mulher que eu mais amei nessa vida. Eu nunca chorei tanto na minha vida. A entidade me acalmou, a entidade me levantou e me abraçou. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que a entidade do Marco falou para mim? Lembra que eu falei para minha esposa na cama? Será que eu vou envelhecer assim com esse braço? E será que eu vou morrer com essa mão assim? Ele falou exatamente a mesma coisa que eu falei chorando para minha esposa. Eu não vi esse cara há 10 anos. Eu não vi esse cara. Ele falou exatamente tudo aquilo que eu falei na cama para minha mulher. A entidade dele falou para mim. Resumindo mais rapidinho. Fez a cirurgia espiritual. Eu via ele dando ponto. A entidade dele dava ponto no meu braço. Eu tinha uma tala. Minha mão ficava assim, ó. Eu não conseguia fazer nada. Minha mão era isso aqui, ó. Eu não pegava uma bolinha de tudo. Eu não conseguia fazer nada. Fez a cirurgia, cheguei em casa sábado à noite, tomei meu banho, o trabalho continuou. No domingo, 8 horas da noite, eu estou vendo televisão, qualquer coisa, minha mulher olha para mim e fala assim, amor, dá uma olhada na sua mão. Tua mão está mexendo? Eu falei, cala a boca, tipo, daquele jeito, né? Eu falei, para de encher, sabe? Eu olhei para minha mão, juro por Deus, meus dedos fazendo assim, ó. Falei, 60 dias que minha mão não fazia nada. Começou a fazer isso aqui, ó. Aí comecei a chorar. Aí eu tive mais dois retornos aqui com o Marcos, continuei a cirurgia, cada dia mesmo começou a melhorar, continuei a fisioterapia, tomava choque, tomava remédio, fiz o trabalho, e aí, só para finalizar, eu não falava com ele há 10 anos, e no dia que ele me fez a cirurgia, eu não consegui agradecer o cara, porque tinha muita gente aqui no centro, né, e é a pandemia, não sei o quê. Quando eu voltei no outro sábado, eu virei para minha esposa e falei assim, ó, nós vamos esperar o tempo que for, eu tenho que esperar esse cara desincorporar, porque eu tenho que falar com ele. Quando o Marco desincorporou, sabe quando a gente volta de um trabalho, de um transporte, que a gente volta assustado, a gente olha para o lado e não enxerga nada, mais ou menos isso? O Marco, quando ele desincorporou, foi muito engraçado, foi uma energia absurda. Ele desincorporou, ele não olhou para nada, ele olhou, ele mirou eu, assim, ó, do jeito que ele me mirou, estava minha esposa. Eu já estava chorando, minha mulher já estava chorando, ele já veio chorando, a gente se abraçou. Então, cara, eu tenho que te agradecer demais. Precisava dividir isso com vocês, mas nós temos que acreditar demais no centro, a gente tem que acreditar na nossa fé. Assistência, mano, vem com vontade, mano. Não adianta chegar aqui, você pode ser o melhor médico do mundo. Se eles também não estiverem preparados, não alcança. Tem que ter fé, mano. Se o Mário falasse para mim, segura essa pedra, que essa pedra vai te curar, eu acreditava na pedra e eu ia ser curado. Para a gente encerrar, então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, porque de toda quarta e todo sábado eu estou aqui. Porque mesmo na pandemia eu estive aqui. E porque às vezes eu não durmo. Era 1h30 da manhã, eu escutei esse celular e eu fui beber. Porque a gente tem que ser humanista 24 horas por dia. Ele falou disso dele. Quantos outros? E eu trabalho. Eu não deixei de trabalhar para atender as pessoas, mas eu sempre consigo fazer o que eu posso fazer ao máximo. Por quê? Porque eu quero agradecimento? Não. Porque eu quero ficar quieto. Eu quero acreditar que essas coisas existem. E isso, a prova é a daí, sabe? Da entidade trabalhar numa pessoa e fazer ela voltar a, por exemplo, o movimento da mão. E se eu não estivesse aqui? E se eu tivesse decidido viajar com a minha família para a pousada Torre Quente, que é um lugar maravilhoso? Já parou para pensar nisso? Então, é por isso que às vezes eu falo que a gente tem que pensar na importância que a nossa atividade tem, na responsabilidade que nos cabe ao desempenhar essa função. Né? Por isso, se eu tenho uma entidade como essa, claro que eu trabalhei muito isso, claro que a minha cabeça teve que abrir muito, claro que eu tive que aprender muita coisa sozinho, mas eu não guardei isso para mim, eu divido sempre com os meus filhos. Né? E isso é importante a gente fazer. A gente fazer. No caso, deu para curar. Mas se não desse, o que a gente teria feito? Minimizado. Se não desse, amparado.
É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que aprender. A Umbanda está aí justamente para isso, para a gente fazer as coisas acontecerem na vida dos outros, na vida da gente, certo? Então isso é muito importante. Eu encontrei com a moça que veio aqui, que o filho dela tinha todo a metade do coração, veio aqui toda agradecida. Então, N casos que a gente tem e que não precisa nem ficar comentando porque as pessoas não vão acreditar. Mas o mais importante é a gente acreditar nisso, é a gente assumir essa postura de um bandista, porque o Marcos não é eterno. O Marcos está com 58 anos, com essa idade meu pai faleceu. A minha família morre cedo. A minha avó morreu com 60, né? A mãe da minha mãe só morreu com 96. Mas quanto tempo a gente vai estar junto? Então vamos aprender o máximo possível para a gente continuar fazendo essa Umbanda. Você não precisa nem ir para terreiro nenhum. Atende na tua casa. Faz, você tem o teu congá lá. Eu já te dei o congá para você fazer isso. E vai fazer a caridade. Vai organizar, vai ajudar quem precisa. Porque ser humano é isso. É se incomodar com o sofrimento do outro. Ser humano é isso. É perceber que se eu posso, por que não? É para isso que a gente está aqui. Axé.